evidência para crer em Deus, portanto. É isso que Nietzsche pensava, e é isso que tantos outros depois dele, até o dia de hoje, pensam. Mas tudo bem. Então, muitas pessoas pensam que para crer, você precisa de uma evidência. Mas qual é a evidência, então? Para a gente acreditar como vai ser a nossa vida daqui 1, 2, 5 ou 10 anos. Qual é a evidência para isso? Para as pessoas fazerem planos para daqui tanto tempo. Qual é a evidência você tem que isso vai dar certo? Qual é a evidência, inclusive os ateus, para eles acreditarem e tantas pessoas acreditarem na bondade do ser humano? Quando a Bíblia fala que ninguém é bom, e quando a gente vê tantas guerras, tanta maldade pelo mundo. Qual que é a evidência para acreditar no casamento hoje? E muitas pessoas continuam casando, mas o número de divórcio aumenta cada vez mais. Qual é a evidência para acreditar na felicidade? Se é o que todo mundo busca, não existe evidência. Por quê? Não é uma questão de evidência, é uma questão de fé. E o que eu quero mostrar para vocês hoje é que todo mundo tem fé. Amém. Amém. Não é uma questão de ter ou não ter fé, é questão de onde você põe a sua fé. Amém. Prega, irmão. Hoje eu quero falar sobre o poder da fé. Sobre o poder de acreditar convictamente, por mais que não existam evidências, ou por mais que você não possa ver, sentir ou tocar. Abram suas Bíblias comigo em João, capítulo 20. Vocês estão comigo? Sim. Vamos lá, João 20, 24. João 20, 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, se eu não tocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Amém. É interessante olhar para uma das escrituras mais famosas da Bíblia, e talvez também por um dos personagens mais famosos da Bíblia, e não por uma razão boa. A gente vê parte da história de Tomé, um dos 12 discípulos de Jesus, um dos 12 que ele escolheu. Tomé também conhecido como aquele que duvidava. Mas o interessante de Tomé é que a história conta que ele se arrependeu. Olha que interessante. Chegou um momento em que ele parou de duvidar. A gente acabou de ler o momento. Essa é a última vez que Tomé aparece na Bíblia, mas depois disso a história conta que Tomé foi responsável por evangelizar toda a Índia. Toda a Índia. E a Índia foi evangelizada junto com o mundo no primeiro século, amém? Amém. E olha só, a história vai além. Que Tomé morreu como um mártir. Que ele foi transpassado por uma lança que um soldado enfiou nele. E é interessante, não é? Porque ele pediu justamente para tocar na marca de Jesus, que também foi transpassado por uma lança. Isso nos leva a crer que Tomé se arrependeu. Ele parou de duvidar e começou a crer. Amém. Mas você imagina naquela época ainda os discípulos na Índia? Você não é Tomé o que duvidou? Já parei de duvidar, tá bom?
Você duvidou, né? Assim. Devia ter umas brincadeiras, tipo, Tomé, eu duvido que você vai até ali, ó. Mas ele se arrependeu e mudou. O que a gente vê aqui é quando o Evangelho de João nos conta que certo dia os discípulos estavam reunidos, como nós aqui. Mas Tomé não estava lá. Então olha só, o que fez Tomé duvidar foi faltar no culto. Chegar atrasado. Talvez você pode perder de ver Jesus, como ele perdeu. Mas depois Tomé se arrependeu. Ele foi no culto, estava com os discípulos reunidos. E ele fala, eu não vou crer até que eu veja as marcas dos pregos na mão de Jesus. Até que eu veja Jesus face a face, possa tocar no lado dele. E só aí eu vou crer. Eu preciso ver para crer. E não é isso que a maioria das pessoas acreditam? O ser humano é condicionado a crer, a ver para crer. Mas o que Jesus ensina é o contrário. Como são felizes os que creem sem ver. Amém. E assim tem que ser com a gente. É interessante porque a própria definição de crer envolve uma escolha. A Bíblia fala em João 6, 29, que o nosso trabalho aqui na terra é crer. Isso ensina pra gente que crer não é um trabalho fácil. Crer dá trabalho, não é tão simples. Ao mesmo tempo basta crer. É trabalhoso crer, mas como eu falei, o problema é que a gente precisa ver para crer. Mas Jesus ensina aqui que quando você crê, mesmo sem ver, você vai entender o poder de acreditar. Que acreditar tem poder. Título da nossa aula hoje: o poder de acreditar. Amém. O meu único objetivo essa manhã aqui na frente é ajudar você a entender que acreditar tem poder. Quando você acredita e não duvida que algo vai acontecer, você começa a entender o poder de Deus. A palavra acreditar significa aquilo que você pessoalmente escolhe formar na sua mente. A definição inclui a palavra escolhe. Uma segunda definição: como você escolhe perceber as coisas ao seu redor. Você está vendo que crer, acreditar, implica uma escolha. No final do dia, a gente vai sair dessa sala e cada pessoa, mesmo que seja fora daqui, e no final do dia você decide acreditar, você escolhe acreditar no que você quer acreditar. O bom é que Tomé, depois que ele viu, ele acreditou. E depois ele passou a acreditar mesmo sem crer. E esse é o alvo de cada um de nós. Problema: a gente odeia descobrir que a gente está errado. Já no século 3 a.C., na verdade, já no século 5 a.C., surgiu um filósofo famoso, que muitos de vocês odeiam, chamava Pitágoras. Ele era não só um filósofo, ele era um matemático também. Amém. Ele fez aquele negócio lá, que tem que fazer os quadrados e somar. Teorema. Mas a gente não vai falar isso hoje. Amém. E ele já falava que a Terra não era plana. A Terra deveria ser redonda. No século 3 surgiu um outro filósofo, talvez vocês odeiam também, que chamava Aristóteles. Ele era matemático também, para variar. E ele foi o primeiro a propor evidências que comprovavam, não comprovavam plenamente ainda, mas eram evidências de que a Terra não era plana, como Pitágoras pensava, mas era redonda. E olha isso! Ele quase foi morto. A discussão de que a Terra é redonda e não é plana, ela não terminou aí. Ainda no século XV, Colombo, as pessoas discutiam ainda se a Terra era redonda ou plana. 18 séculos ou 20 séculos. Porque simplesmente as pessoas, assim como eu e assim como você, odeiam ser contrariadas. Odeiam descobrir que o que elas acreditavam não é verdade. Mas uma vez que você crê,
E uma vez que você crê na verdade, crer tem poder. Amém. Primeiro ponto de hoje. Você é o que você acredita que você é. Mateus 9, 27. Mateus 9, 27. A Bíblia diz: saindo dali, 2 cegos o seguiam, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram e espalharam a notícia por toda aquela região. Nós vemos aqui 2 homens cegos que vão até Jesus. E a Bíblia diz que não só eles eram cegos, mas eles seguiam Jesus. Tentou imaginar essa cena? Talvez na multidão, eles tentavam ouvir Jesus. E, sei lá, esbarrando nas pessoas, esbarrando nos lugares, mas eles queriam chegar mais perto dele. E eles clamavam: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Esses homens eram cegos, mas eles tinham a fé que Jesus podia curar eles. E quando Jesus encontra eles, a Bíblia diz que ele coloca o dedo nos olhos deles e ele fala: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Na verdade, antes de pôr o dedo no olho, vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles falam: sim, Senhor. E no final Jesus fala: que seja feito segundo a fé que vocês têm. Amém. Em outras versões, a Bíblia diz que vocês se tornem aquilo que vocês creem. Você é quem você acredita que você é. Esses homens eram cegos. Eles não podiam ver. Então a fé deles não era baseada no que eles tinham visto. A fé que eles tinham era unicamente baseada na palavra que eles ouviram. E assim tem que ser a nossa fé hoje. Amém? Amém. Mas mais do que isso, eles eram cegos. Eles nunca tinham visto Jesus. Eles nunca tinham visto os milagres de Jesus. Tudo o que eles tinham feito é ouvir de Jesus, ouvir dos milagres de Jesus. E mesmo assim, eles tinham tanta fé que Jesus falou: seja feita segundo a fé que vocês têm. E eles tinham a fé que eles já tinham sido curados, que eles já não eram mais cegos. E assim foi feito, segundo a fé que eles tinham. Impressionante. Vai haver um tempo em que a fé de cada um de nós vai ser testada também. Vai haver um dia ou um tempo na sua vida em que Jesus, não fisicamente como aquele, mas Ele vai permitir coisas aconteçam. Ele vai permitir que a mesma frase que Ele falou para os cegos seja válida para mim e para você. E esse dia vai ser feito segundo a fé que você tem. Jesus vai dizer: seja feita segundo a fé que você tem. E quando esse dia chegar, o que você vai ser? Eu ouço muitos de nós hoje acreditando que nós não conseguimos ser puros para Deus sexualmente. E se você acredita que você é um homem impuro sexualmente e que você não consegue ser puro, de acordo com a sua fé, vai ser feito. E esse dia vai continuar. E você vai continuar sendo impuro, até que você, literalmente, vai ser um homem impuro. E esse vai ser você. Se você acredita que você não consegue controlar suas emoções, de acordo com a sua fé, vai ser feito. E você vai continuar sendo uma mulher controlada pelas suas emoções e não pela palavra de Deus. Se você acredita que você não consegue perdoar, de acordo com a sua fé, vai ser feito. Você vai ser incapaz de perdoar.
quem peca contra você. Se você acredita que você é preguiçoso, de acordo com a sua fé vai ser feito. Você vai continuar sendo preguiçoso. Hoje, quem você acredita que você é? É interessante porque meu pai estava me contando um pouco como os treinadores de circo, eles treinam os elefantes lá. Eu não sabia disso. Porque se você reparar, meu pai estava me falando, um elefante é um animal gigante. Mas o que segura um elefante para ele não fugir do circo é uma corda bem fina, amarrada no pé dele com uma estaca. Ele poderia, se ele quisesse, facilmente quebrar a corda e sair dali. Mas você sabe como treinam um elefante? Quando ele é pequeno, os treinadores, eles prendem a perna do elefante com a mesma corda e colocam a mesma estaca. E como ele é pequeno, aí ele não tem a capacidade de quebrar a corda e fugir. Mas ele tenta. Ele tenta. Durante os primeiros dias, os primeiros meses, até o primeiro ano. E aí ele para de tentar. Mas é justamente a partir daí que ele cresce. Ele se torna um animal grande e ele podia facilmente quebrar a corda e fugir. Mas durante um ano inteiro, ele se treinou a acreditar que ele não consegue sair. Eu ouvi uma história muito triste sobre um circo que pegou fogo. E um dos elefantes que estavam lá, presos por uma corda desse tipo, ele morreu queimado. Ele poderia sair se ele quisesse, mas ele morreu queimado, porque ele acreditou, ele acreditava que ele não era capaz de ser livre. Você começa a entender agora o poder de acreditar? Acreditar tem tanto poder que pode aprisionar você, ou pode libertar você. Acreditar tem o poder de te libertar. E essa é a nossa fé como discípulos. Porque Romanos 10 diz que a nossa fé não vem daquilo que a gente vê, não vem das evidências, vem de ouvir a palavra de Deus. E essa fé tem que ser capaz de fazer você acreditar que Deus te criou para ser um homem puro, para ser uma mulher que é capaz de submeter as suas emoções na Bíblia, que você é capaz de perdoar, que você é capaz de vencer o seu próprio corpo e acordar mais cedo e fazer as coisas que Deus te chamou para ser e não só para fazer. O que aconteceria se cada um de nós nessa sala acreditasse hoje com 100% de certeza que, como a Bíblia diz, Deus te fez de modo especial e admirável? Se cada um de nós nessa sala acreditasse que nós somos a luz do mundo, que você é a luz do mundo como um discípulo de Jesus, e que Deus te escolheu para causar um impacto nesse mundo. Jesus acreditava em quem Ele era. Jesus nunca duvidou que Ele era a luz do mundo. E é por isso que 2000 anos depois, a gente está falando dele nessa sala. Amém. Se você acreditar que você é a luz desse mundo, que Deus te escolheu, junto com todos os discípulos, para ir todos os dias, em todos os lugares, poder levar a luz de Deus para esse mundo de trevas, você vai causar um impacto. Tudo basta, tudo depende da forma como você enxerga você mesmo. Você é o que você acredita que você é. Eu creio que eu sou a luz desse mundo. E eu quero te chamar a crer na mesma coisa sair dessa sala. Que nós somos filhos e filhas de Deus. Amém. Nós somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém. Nada pode parar a gente. Amém. Se a gente simplesmente acreditar. Segundo ponto. As pessoas são o que você acredita que elas são. Mateus 5,13. As pessoas são o que você acredita que elas são. A Bíblia diz, Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo.
Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado. E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Amém. Jesus começava o ministério dele aqui. E é interessante, porque ele não falou para os discípulos dele, ok? Vamos lá, galera, compartilha hoje, convida 27.485 pessoas. Vai! Hoje a gente vai estudar a Bíblia com 7.084 pessoas. E se vocês não forem frutíferos 734 vezes esse ano, vocês estão mal espiritualmente. Não. Jesus começa o ministério dele dando uma identidade para os discípulos. Ele olha para eles, ele fala: você é a luz do mundo. Que a sua luz brilhe diante dos homens. Você é o sal da terra. Na verdade, a terra é 3/4 feitas de água. Então, na verdade, a gente é meio que o sal da água. Eu não sei se você já tentou contar alguma vez as gotas do oceano. Eu já tentei. Então foi tipo 2, 3. Ah! Já aconteceu? Caiu uma gota no seu olho? Já aconteceu alguma vez você tá no oceano e tomar um pouquinho de água? É tipo... uma gota! Uma gota! Tem muito sal. Um pouquinho de gota e aquele sal dentro de você. Jesus diz que nós somos o sal da terra. Não é assim nos estudos bíblicos? Então, eu queria compartilhar uma escritura com você, sem ser um discípulo. Ou nos tempos de discipulado. Acho que você precisa ser mais humilde. Esse é o sal da terra. É o sal da palavra de Deus. Assim acontece quando a gente abre a Bíblia. Com cada pessoa. A gente tem que crer que não só nós somos chamados para sermos a luz do mundo, mas cada pessoa também. Jesus acreditava tanto que ele era a luz do mundo. Ele tinha tanta certeza disso, que ele tinha a mesma certeza para cada discípulo. Que ele tinha a mesma certeza para cada pessoa que ele encontrava. Discípulo ou não. Essa é a fé que a gente tem que ter. Alguns especialistas dizem que uma regra importante para ajudar crianças com autismo, ou que têm autismo, é nunca chamar essa criança de autista. Você deve sempre dizer que ela tem autismo. Porque se você chama uma criança de autista, eles dizem que simplesmente você está dando poder para a doença. Mas, de novo, o que acontece no reino, quando a gente estuda a Bíblia para as pessoas, chama elas de orgulhosas, ou de egoístas, ou de preguiçosas. É fato que a maioria das pessoas, elas praticam essas coisas. Mas a gente não pode dar poder para o pecado também. Amém. Amém. Eu aprendi muito do meu pecado no casamento. Eu descobri, gravem essas. Queria pedir para os homens gravarem essas. Sim. Se você é casado, você já sabe disso. Se você vai casar, vai ser importante para você. Tudo bem, Luca? Já? Eu lembro quando um discípulo que eu conheci lá em Miami, de 40 anos na fé, ele veio do meu lado e falou: Vini, vou te ensinar algo muito importante para o seu casamento. 95% das vezes, a Bia vai estar certa. E eu olhei assim. E ele falou: e as outras 5%, eu já comecei a ter uma esperança. Ele falou: as outras 5% não importa. Porque às vezes, claro, quase sempre sou eu que peco contra a Bia. Quase sempre, enfim, ela é incrível. Mas às vezes, de vez em quando, não importa. Ela às vezes escorrega. E quando isso acontece, eu penso:
Mas e as outras 95? O meu coração, honestamente, não só com a Bia, mas com muitos irmãos eu pude ver. É mesmo quando eu peco. É assumir que o fato de eu ter pecado, na verdade, é pela fraqueza deles. E não pelo meu coração. Então, isso é uma insensibilidade que eu vi dentro de mim há algum tempo atrás. Então, eu responsabilizo mais as pessoas do que eu mesmo. Essa é a minha tendência. E quando eu percebi isso, eu fiquei muito triste. Eu lembro em uma das aulas do casamento, estava com a Bia do meu lado, com o Raul e Linda na minha frente. E eles ensinando vários conceitos importantes pra gente. Eu falei, nossa, eu descobri... Não, na verdade a Bia estava falando o quão insensível eu posso ser. Eu falei, é verdade, eu sou muito insensível. E ele falou, e você está sendo agora mesmo? E ela estava chorando. Por que você está olhando para mim? Olha para ela e dá um abraço. Eu fiz. Mas eu falei, nossa, é verdade, eu sou muito insensível. E daí eu tomei um segundo discipulado. Ele falou, para de profetizar o seu futuro. Para de autoprofetizar o seu futuro. Você não é insensível. Você pode ser insensível. É diferente. E a gente tem que ter esse mesmo conceito enraizado em cada um de nós. Que as pessoas que a gente vai ajudar, não é que elas são assim porque elas querem ser assim, elas podem ser assim. Porque muitas vezes elas não conhecem o padrão de Deus. E você está lá para ser a luz no mundo delas. A gente não pode permitir que a característica negativa de alguém defina essa pessoa aos nossos olhos. Por quê? Porque as pessoas são quem você acredita que elas são. A gente tem que ver o contrário, o superpoder na vida das pessoas. Eu acredito que cada